E olha só, chega uma notícia bombástica para nós aqui. Acaba de ser confirmada interferência nas eleições e agora são interferências internacionais. Você vai ver aqui provas de que realmente houve organizações internacionais que interviram nas eleições aqui no Brasil. Isso é seríssimo, pessoal. Veja agora quem vai trazer é o deputado Gustavo Gauer, porque realmente a casa está caindo para aqueles que querem controlar a nossa nação depois que Elon Musk, Donald Trump e companhia resolveram colocar a boca no trombone. Confira essa matéria e veja ainda, o Donald Trump desafiou, isso mesmo, ele vai desafiar países que quiserem se impor contra ele, se opor. Ele desafiou e mandou um recado duro, você vai ver logo em seguida, após essa fala aí do deputado Gauer. Já dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e vamos para essa matéria que está imperdível. Eu te peço encarecidamente que você assista esse vídeo até o final, eu garanto que vai valer a pena. Nas últimas eleições, nós não estávamos lutando apenas contra um sistema aqui do Brasil, mas sim um sistema internacional que trabalhava numa sintonia para censurar, perseguir e destruir a direita e os conservadores. É impressionante as informações que estão vindo à tona depois que o Donald Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos. Hoje nós já tivemos notícias chocantes, informações que mostram claramente que áreas do Departamento dos Estados Unidos, do governo americano, estavam sendo usadas para financiar ONGs, para trabalhar a política dentro do Brasil, para fortalecer a narrativa da esquerda, para treinar a imprensa a mentir e perseguir os seus opositores. Bom, isso foi só o que veio à tona com a USAID, depois que o Elon Musk publicou algumas transações que essa agência do governo americano estava fazendo. Só que agora eu vou mostrar para vocês um relato de um ex-funcionário do Departamento dos Estados Unidos, o Mike Benz, falando exatamente isso, só que agora muito pior. É o governo americano influenciando diretamente na imprensa, no sistema judiciário de outros países para censurar os apoiadores e políticos da oposição da esquerda. Eu até coloquei dessa vez o meu vídeo do lado direito, do seu lado direito, porque o vídeo, para você vai entender quando eu colocar aqui. Aqui eu encaixo melhor, mas escuta o que o Mike Benz vai falar agora. Atlanta Council receives U.S. taxpayer funding from the State Department, USAID, the National Endowment for Democracy, the CIA cut out. Então olha só. USAID, Endowment for Democracy, é o que saiu hoje na imprensa, nos Estados Unidos, e que a gente divulgou, que a imprensa está mentindo, que são para ações humanitárias, mas na verdade é de manipulação do debate político, manipulação da imprensa, do sistema judiciário em vários países. The Defense Department, the U.S. Marines, the U.S. Air Force, the U.S. Navy, and numerous other federal agencies, every single one of those provide annual funding every year to this group you are about to watch, training journalists from Reuters, from the New York Times, from Der Spiegel, from Le Monde, in a frigging how I learned to stop worrying and love the bomb style smoky room, so that they can go back to their desks and flag disinformation in Trump tweets and pro-Brexit tweets. That means the same electorate who democratically elected Donald Trump as president in 2016 also paid a NATO think tank to train journalists to muzzle Trump's social media reach ahead of the 2020 election cycle. This is in 2019. This is 5 years ago. The Atlantic Council is known as NATO's think tank. I mean, just so you understand, it's literally NATO's civilian, clandestine, political action consensus building firm. This is what they're known for in Washington. They represent NATO. So again, their largest funder, the United States Department of State, and then Defense Department, Department of Energy, because they're about control of energy geopolitics, USAID, National... USAID, que saiu hoje, que paga ONGs aqui dentro do Brasil, que passa dinheiro para ONGs dentro do Brasil para manipular a opinião pública. Down for Democracy, the CIA cut out, the Marines, the Air Force, the Navy, all in a single year. What are they paying them to do? Agora eu quero que você leia isso aqui, esse trecho. Depois do treinamento de censura, uma sessão de treinamento para censura ter sido destacada acima,
Um painel subsequente, em junho de 2019, no Conselho Atlântico, no fórum, né, do Conselho Atlântico, discutiu como coordenar o discurso digital, o banimento de discurso digital em resposta ao que era considerado ou tipos de eleitores indesejáveis. Dois resultados eleitorais indesejáveis em 2018. A subida, né, de Jair Bolsonaro no Brasil e a consolidação do apoio dos eleitores para Narendra Modi na Índia. Preste atenção. Isso aqui foi organizado depois que eles perceberam que dois resultados indesejáveis aconteceram. Indesejáveis para quem? Para o Atlantic Council, que faz parte da OTAN, que é financiado com dinheiro americano, tá bom? Eles mencionam aqui, ó, Jair Bolsonaro. Olha que curioso isso, olha que absurdo. Jair Bolsonaro e Narendra Modi. Agora eu vou deixar ele voltar a falar. Vamos lá. To influence and advance on the civilian side what the military, intelligence, and diplomacy sphere wants to be done at the geopolitical and military level. The Atlantic Council has 7 CIA directors on its board. A lot of people don't know that 7 former number 1 chiefs of the Central Intelligence Agency are still alive, let alone all concentrated together on the board of a single institution promoting worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro and Modi in India. Preste atenção no que ele falou. De novo. Organizam um sistema para censurar e perseguir políticos no mundo inteiro como worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Donald Trump, Narendra Modi e Marine Le Pen na França. O quão profundo foi esse esquema, o quão relevante, qual a influência que ele teve, de que forma ele conseguiu alterar a opinião pública, qual imprensa recebeu treinamento por esse pessoal, até onde foram os tentáculos dessa manipulação da opinião pública e do debate público através desse sistema. Eu vou entrar agora, já estou elaborando um pedido de CPI. Isto merece ser investigado com toda a profundidade, com toda a prerrogativa que uma CPI tem. Então nós vamos coletar as assinaturas, nós vamos pedir uma CPI para investigar de que forma, o quão profundo e qual foi o nível de manipulação do governo Biden durante o período das eleições aqui no Brasil. Nós já sabemos, já houve vários relatos que houve interferência de alguma forma. Eu quero saber qual foi essa interferência. Porque as pessoas que estão no governo agora, com certeza, nos ajudarão a alcançar essas respostas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de uma CPI. Gente, isso é um escândalo internacional. É o governo esquerdista nos Estados Unidos interferindo em todos os lugares do mundo, em eleições do mundo inteiro. Pelo amor, nós vamos ter que fazer uma CPI, isso não pode ficar assim. Cara, é impressionante. Em um dia, a quantidade de informações que a gente está tendo vindo dos Estados Unidos, de que eles interferiram em eleições pelo mundo inteiro. Qual foi o nível dessa interferência? Quais foram as pessoas e organizações e ONGs que receberam dinheiro? Qual imprensa, qual repórter, qual jornalista? O que falaram nesses treinamentos? Isso tudo nós vamos ter acesso, mas precisamos de uma CPI. Isso pode ser o bastante para derrubar de uma vez por todas esse governo e não só isso, colocar em xeque muitas divinas instituições que hoje prendem qualquer pessoa que critique ou peça por transparência ou faça questões sobre como funciona o processo por trás das cortinas dessas instituições. Isso aqui, nós não vamos esquecer isso aqui, nós vamos a fundo com essa notícia. Um abraço. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu uma entrevista coletiva na Casa Branca. Ele revelou detalhes, do impasse que teve com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em relação à deportação de imigrantes ilegais e mandou um recado a quem mais tentar desafiá-lo. You probably read about Colombia 2 days ago. They said, no, we're not taking them. I said, we're going to take them. You're going to take them. You're going to like it too. You're going to take them. I said, could you imagine you're a pilot on the plane and you have your co-pilot and you're sitting there and you have 150 people, no shackles, and they like to murder people? This would not be a good flight.
So Colombia apologized to us profusely within an hour based on something I said, meaning you're going to pay tariffs like nobody's ever paid tariffs before. I appreciated they took back that tough talk, but we may have tough talk from others, but it's not going to mean anything. They're going to all take them back, and they're going to like it too. They're going to like it. They're going to take it back, and they're going to like it. Bom, desde a posse do republicano, no dia 20 de janeiro, a entrada de imigrantes ilegais através do México diminuiu drasticamente. Um gráfico publicado pelo próprio presidente mostram que os dados apresentam, aliás, uma redução de 93% no fluxo migratório na região. A gente exibe aqui na tela, para quem nos acompanha, a redução no número de imigrantes ilegais via México, Ana. E só para a gente registrar, abrimos o programa de hoje destacando o artigo de capa de José Roberto Guzzo, da nossa edição digital, que fala muito também sobre como a imprensa, no geral, a velha imprensa, enfim, abordou a deportação de imigrantes ilegais brasileiros. Está aí a capa para quem nos acompanha, essa edição da Revista Oeste. Ana. Um texto, artigo maravilhoso do mestre Guzzo. E o que nós temos visto, pelo menos aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas são questionadas sobre essa deportação em massa da agenda de campanha de Donald Trump, que já entrou em vigor assim na primeira semana, as pessoas estão felizes porque as pessoas querem isso. O ponto número 1 de todos os assuntos relacionados à eleição, o que as pesquisas pós-eleição apontaram, é que o primeiro ponto, logo depois da economia, que uniu democratas insatisfeitos, eleitores democratas insatisfeitos, moderados, independentes, negros, latinos. O segundo ponto da eleição, primeiro foi a economia, em frangalhos, mas o segundo ponto foi a questão imigratória ilegal. A política de fronteiras abertas de Joe Biden prejudicou muito os americanos pobres de classe baixa. Os recursos federais que foram destinados para imigrantes ilegais e não para as classes mais necessitadas de americanos, de imigrantes legalizados no país, negros, latinos, enfim. E isso acabou contribuindo para essa colisão histórica que nós vimos. Paula, outra coisa curiosa que está acontecendo aqui, essa semana, vários vídeos da imprensa mostraram, até da imprensa mais alinhada com o Partido Democrata, por incrível que pareça, mostraram que alguns ilegais aqui nos Estados Unidos, eles estão voltando para os seus países por conta própria. Eles entenderam que eles, em algum momento, eles serão deportados. Muitos questionam, mas e aquele imigrante ilegal que está no país há 5 anos, há 10 anos? Veja bem, entrar ilegalmente nos Estados Unidos é um crime federal, ou seja, você está cometendo um crime. Se você está aqui há 5, 10 anos, você teve esse tempo todo para trocar o status de imigração, de visto de estudante ou visto de turista, a outros vistos que você gostaria de ter aqui, de trabalho, enfim, as pessoas tiveram esse tempo todo para trocar os status. E outra coisa que está acontecendo aqui, Paula, que é um dado curioso também, é que aqueles imigrantes legais que estão aqui, que pagam seus impostos em dia, que têm o seu trabalho, etc., que porventura receberam imigrantes parentes que ficaram de maneira ilegal nos últimos 4 anos, essas pessoas estão pedindo para que esses parentes ilegais voltem para os seus países e façam as aplicações devidas para os vistos que eles querem ter de entrada aqui nos Estados Unidos. E o Border Czar, o chefe da fronteira, Tom Homan, a imprensa tenta de qualquer maneira as perguntas que tem pegadinha, mas o senhor não acha que os direitos humanos, e ele fala, não, é crime federal. Não, é crime federal. Não, mas os criminosos não são, eles são diferentes
dos cidadãos comuns, ele fala cometeu crime da mesma maneira. Ou seja, é a agenda de campanha sendo implementada nas primeiras semanas e o povo americano, de maneira geral, o povo americano e todos aqueles imigrantes legalizados no país estão aplaudindo, porque no final dessa cadeia, o dinheiro do pagador de impostos vai ser usado para a sociedade americana que paga os seus impostos em dia. A Organização dos Estados Americanos informou que vai enviar representantes ao Brasil para avaliar a situação da liberdade de expressão no nosso país. Isso em meio a denúncias de censuras e restrições. Vamos dar uma olhada na nota, né, da OEA que informou esta missão oficial em território brasileiro. Lembrando que isso foi um pedido feito por deputados, por congressistas americanos, que salientaram a necessidade da OEA, que é uma entidade, uma organização internacional, na qual os Estados Unidos, o Brasil e boa parte dos países americanos fazem parte. Essa entidade tem sim o poder de fiscalizar e de analisar a situação da liberdade de expressão nos países membros. Não sei se temos aqui a nota da OEA para a gente dar uma olhada sobre esta visita que agora sim estamos vendo. Então, o relator especial para a liberdade de expressão anunciou sua visita oficial ao Brasil. Jorge Serrão. Aqui no Brasil temos um problema de liberdade de expressão, é algo público notório, e o denunciamos aqui todos os dias no Bradock Show. Mas agora que o OEA se interessa por aquilo que está acontecendo no Brasil, na sua opinião, algo poderia mudar? Com certeza. Tudo começa a mudar sempre no Brasil por pressão de fora para dentro. E Elon Musk fez uma postagem agora no X muito interessante, que se aplica totalmente à nossa situação brasileira. Olha o que o Musk escreveu. Estamos na batalha crítica para restaurar o poder do povo contra a enorme burocracia não eleita. Se seus representantes eleitos não conseguem superar os burocratas que controlam o governo, então você vive em uma burocracia e não em uma democracia, que, no fim das contas, é tirania. Caramba, parece que Elon Musk está falando do Brasil, e é isso exatamente, esse é o espírito que a turma da Organização dos Estados Americanos vem verificar por aqui, vem constatar que aqui está havendo uma violação completa dos direitos fundamentais do Brasil, um exagero, um desequilíbrio institucional, em que a cúpula do Poder Judiciário, operando numa espécie de superestrutura, está mandando nos demais poderes. É uma espécie de judiciário executivo, uma juristocracia com toques de lawfare e com toques de intervenção direta na atividade política, usando como laranja o partido político canhoto que sempre aciona o Supremo para que o Supremo tome a decisão de intervir no Poder Executivo ou no Poder Legislativo. Então esse jogo é manjado. Agora, isso está acontecendo por quê? E aí voltamos ao que o Musk falou. Se os representantes eleitos do povo não fazem nada, e os nossos estão fazendo muito pouco, jararaca deita e rola. E o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. O Executivo vai na conveniência da juristocracia e o Legislativo completamente omisso, apavorado, incompetente, não enxergando o que está acontecendo. O Congresso Nacional é o maior e principal responsável pela mais grave crise institucional da história do Brasil. Se eles estivessem agindo, a gente não estaria com esse desequilíbrio institucional. Então, o erro, a falha maior é do Congresso. E quando a falha é do Congresso, a falha indiretamente ou diretamente também é do povo, que é o povo que elege os representantes. Mas vamos lá, o nosso mecanismo de escolha de representantes é uma porcaria. Esse sistema proporcional, você vota naquele que você, na verdade, não quer eleger. Então, o sistema elege um monte de gente em quem você efetivamente não votou. Então, é uma picaretagem eleitoral. Na prática, um golpe institucional. Isso é absolutamente ilegítimo. Isso tinha que ser discutido, isso o povo brasileiro tinha que sentar e botar um ponto final nisso. Temos que mudar esse modelo. A campanha tem que ser contagem pública de voto, tem que ser voto distrital misto, valorizar o poder local, o representante local a ser eleito, que você
sabendo em quem você votou, ele sendo eleito, perto de você, você tem mais poder de pressão sobre ele. O que acontece hoje é a burocracia mandando, ou a burrocracia dos burros, estúpidos, canalhas, crime organizado, institucionalizado, mandando no país. Fábio Barroso, na sua opinião, agora do ponto de vista de uma jurista, né, a OEA é uma entidade que não tem poder coercitivo, não existe um tribunal que possa julgar se o Brasil está violando ou não a liberdade de expressão. Tem o Pacto de São José de Costa Rica, mas a liberdade de expressão é algo que acho que nunca teve um julgamento, né, nesse tribunal, né, mas com certeza a OEA não tem capacidade de coercisão dos estados, mas tem capacidade de fazer pressão e de denunciar o que está havendo no Brasil. Na sua opinião, o relator especial vai ter esta capacidade e essa vontade política de desafiar o regime aqui no Brasil? Eu tenho bastante receio, tá? Eu vou ser sincera em relação à OEA e demais. Eu acho sempre válido, tem que ter essa luta. Tem também a Comissão Internacional de Direitos Humanos, que, né, tem processos, mas eles rejeitaram a maioria. Tem alguns que estão em andamento em relação à liberdade de expressão no Brasil, em relação aos processos que tem muito abuso de autoridade e também as violações aos direitos humanos, obviamente. Pois é, Brasil, e diante de todas essas denúncias e esses indícios de que houve pelo menos uma interferência aí nos pleitos, principalmente presidenciais, no Brasil, nos últimos anos, tá? Não só em 22, mas também lá atrás. Por quê? O que acontece, pessoal? A política internacional e o comércio internacional, ele é muito importante, principalmente para quem tem a bola do jogo, né? Para quem está na frente aí, como por exemplo Estados Unidos e China. Então, engana quem pensa que o Brasil é um país isolado, é uma bola fora do jogo, é algo extremamente diferente dos demais países. Hoje, na nossa economia e política globalizada que vivemos, principalmente com a internet, pessoal, tudo que acontece aqui no Brasil vai afetar lá no mercado chinês, vai afetar na Rússia, vai afetar nos Estados Unidos. Então vocês podem ter certeza, não existe nenhum tipo de pleito ou eleição onde somente um país é que manda no jogo. Então, tudo que acontece aqui no Brasil vai interferir lá fora e tudo que acontece lá fora interfere aqui dentro. A política está toda conjugada, está toda ligada, né? Nós não podemos nem falar mais coisas aqui, mas preste atenção, quando o Bolsonaro foi eleito aqui no Brasil em 2018, que ele quebrou um ciclo de 4 mandatos do PT. O Lula teve 2 mandatos, depois vem 2 da Dilma, ela foi impeachmentada e aí entra o Bolsonaro. Naquela época, pessoal, Donald Trump era presidente dos Estados Unidos. Foi aí que foi quebrado esse ciclo de 4 mandatos do PT. Estranho, né? Interessante, né? Pois é, não tem nada de estranho nem interessante. Na verdade, o que acontece é isso que eu estou falando. A política internacional ela é ligada. E agora está havendo uma forte tendência mundial para a direita. Na verdade, pessoal, a política ela é cíclica, né? De tempos em tempos. Se você pegar 200 anos atrás, há 500 anos atrás, se você pegar lá atrás na Idade Média, até mesmo antes de Cristo, se você pegar lá atrás, você vai ver que de tempos em tempos havia uma mudança de governo, havia uma mudança de poder, uma inversão de poder. E essa mudança ela vem acontecendo de tempos em tempos. Ou seja, agora uma sequência mundial, uma tendência de mudança para a direita. Você vê os Estados Unidos, você vê a Argentina, você vê El Salvador, países também da Europa já estão tendendo para a direita e isso reforça a tese de que em 2026, mesmo se Jair Bolsonaro não puder concorrer e ser eleito, teremos um candidato forte da direita e lá fora eles vão fazer uma força enorme para que aqui no Brasil a direita vença. E aí o Elon Musk mandou aquele recado lá, né? Quando a Janja mandou um palavrão para ele naquela oportunidade, né? E aí o Elon Musk mandou um recado falando assim, vocês vão perder as próximas eleições. E aí agora o Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, Elon Musk é ali um secretário ali, um braço direito de Donald Trump. E o que vocês acham que vão acontecer? Eles vão fazer de tudo para poder influenciar, no mínimo, influenciar a política aqui no Brasil para que a direita venha voltar ao poder, porque isso é bom para eles.
né? Ninguém quer ficar fazendo queda de braço durante 4 anos com um governo comunista. Eles não querem isso. E por que eu estou falando isso? Por isso que a OEA está vindo aqui no Brasil para poder ver como é que está a situação aqui, para poder ver sobre esse abuso de poder, sobre essa falta de liberdade de expressão. E aí nós temos marcado para o próximo dia 16 de março, né, o povo indo às ruas, né, para poder pedir o fora Lula. Só que aí Lula já sinaliza que não deve concorrer às eleições de 2026. E aí saiu ontem uma pesquisa, parece que é da Quest, mostrando um possível cenário no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Lula e Tarcísio, Lula e Pablo Marçal, Lula e Michele Bolsonaro. E em todos os cenários, o Lula vem caindo e os outros concorrentes opositores estão subindo. Isso preocupa a classe petista. E aí, só para terminar aqui, pessoal, só para terminar, o PT está fazendo uma jogada lá em Brasília que muitos não estão percebendo. Como o Lula já vai fazer 80 anos e parece que ele não quer mais, né, mexer com política, ele quer ficar viajando com a senhora Esbanja, o que acontece? Agora o Lula já prepara alguém para passar o bastão. Ele sabe que o Fernando Haddad é fraco, ele sabe que o Boulos tem baixa reputação e invasor de privacidade, então ninguém quer saber dele. Portanto, o Lula prepara um outro presidente, aí, uma outra cara para poder sucedê-lo e para poder substituí-lo em 2026. E sabe quem que poderá ser essa cara aí, nesse garoto propaganda aí, ou garota propaganda para 2026 do PT? Ninguém mais, ninguém menos do que Gleisi Hoffmann. Por quê? A Gleisi Hoffmann, como presidente do Partido dos Trabalhadores, estava ali caladinha, quietinha na dela, e nem participava tanto das decisões aí do governo e tal. Só que agora o Lula está chamando ela para perto e vai trazer ela para um ministério, para chefiar um ministério muito importante ali do lado dele. Para quê? Para ela começar a ter voz e começar a aparecer. Tudo isso faz parte de uma estratégia para em 2026 lançar a Gleisi Hoffmann como presidente do Brasil, talvez com um vice aí de Haddad ou alguém desse tipo, ou até mesmo um vice aí do Centrão, né? Pegar alguém ali do Centrão para poder ser a vice da Gleisi Hoffmann. Se o PT conseguiu colocar a Dilma, vocês acham que eles não vão tentar colocar a Gleisi? Eu acho a Gleisi mais inteligente do que a Dilma. Então, né? Vamos dizer por aí. Agora, para 2026, a direita já precisava ter um substituto para Bolsonaro. O pessoal não quer falar nisso, parece que quer falar assim, é um pecado mortal falar que Bolsonaro não vai participar das eleições, mas nós temos que trabalhar com todas as hipóteses, tá bom? Olha só, eu quero que você coloque aqui nos comentários, você acha que a Gleisi Hoffmann, ela tem condição de bater com alguém da direita, com o Tarcísio, de repente aí com o Caiado, com a Michele Bolsonaro, ou até mesmo com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, a Gleisi Hoffmann tem condição? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. E olha só, eu quero te convidar também para se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, está perdendo tempo. Se inscreva agora, totalmente gratuito. Clica aí no botão, pessoal. Vamos se inscrever, vamos aumentar essa família aí para a gente chegar aos 400 mil seguidores, inscritos e patriotas conservadores, tá bom? Clica aí, se inscreve no canal. E mais, pessoal, dá um like nesse vídeo. Tem pessoas falando que clica aí no joinha e o joinha não está funcionando. Testa aí e vê se ele está funcionando. Vamos ficando por aqui e até a próxima.